Bom, pessoal, espero que estejam todos bem. Nós estamos na apostila MED, página 168. Na última aula, nós não deu tempo de resolver essa questão número 6 da UEL. Então, nós vamos resolvê-la, tá certo? Atenção aqui. E como se trata de uma videoaula, você pode em algum momento pará-la, ver se você entendeu, voltar, tá? Ou até mesmo me procurar pelo WhatsApp, mandando uma mensagem para que eu possa ajudá-lo. Então vamos lá. Questão da UEL. Em algumas figuras geométricas são utilizadas em símbolos, como por exemplo a estrela de Davi, que ele põe essas imagens aqui. Figura 1, 2 e 3. A partir das figuras 1 e 2, desenhou-se um esquema representando a figura 3, que não obedece a uma escala. Agora começa o exercício. Sabes que na figura 3 estão representados uma circunferência de centro O, então o ponto O é o centro, e um triângulo equilátero. Opa, isso aqui é importante, porque se o triângulo é equilátero, os lados são todos iguais, os ângulos são todos de 60, inscrito na circunferência. Considerando que o raio da circunferência é raiz de 48, determine a medida do lado BC. Do lado do triângulo ABC, perdão. Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução. Bom, então, primeira coisa, o raio da circunferência é raiz quadrada de 48. Bom, isso aqui é possível de você melhorar um pouquinho. Então, você pode escrevê-lo como, fazendo a decomposição de raiz de 48, 4 vezes a raiz de 3 centímetros. Isso é o raio da circunferência. E eu vou virar a página para fazer um desenho um pouco maior e mostrar essa figura 3 aqui para vocês, tá certo? Então, o raio 4 raiz de 3, não esqueça. Virando a página, tá vendo? Vamos desenhar uma circunferência aqui. Eu vou optar por fazer uma resolução sem fórmulas, tá certo? Apenas usando ferramentas como Pitágoras, seno, cosseno e tangente, coisas desse tipo, tá bom? Então, esse é o nosso triângulo ABC, que é o que está representado aqui, tá vendo? O que o exercício quer que você calcule é o lado do triângulo, que está aqui. E o ponto O é o centro dessa circunferência. Bom, diante desse cenário, turma, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, ó, bastante atenção no segmento que eu vou passar. Essa medida que tem aqui, ó, em vermelho, tá vendo? Isso é raio da circunferência. Tá claro? Essa outra medida aqui, ó, também é raio da circunferência. E se você descer essa linha, você vai perceber que pelo triângulo ser equilátero, aqui é metade do lado do triângulo. E, como esse ângulo todo é de 60 graus, cada ângulo desse será de 30. E aí, veja se vocês conseguem identificar nesse triângulozinho em amarelo, tá vendo? Que dá para aplicar, por exemplo, um cosseno. Não é? Porque a hipotenusa é o raio e o cateto adjacente é L sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente? O lado dividido por 2. E quem é a hipotenusa? O raio. Fazendo extremos e extremos, meios e meios. Aqui. E substituindo os valores de cosseno de 30 e o valor do raio, teremos cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. E aqui você vai ter L vezes 1 dá L, e 2 vezes o raio, 2 vezes 4 raiz de 3. Tá vendo? Dá para simplificar, se quiserem, assim. Faz a multiplicação em cruz.
chegamos que L vai ser igual a 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Ou seja, L medirá 12. Deixa eu só verificar se tem unidade de medida. Centímetros. L é igual a 12 centímetros. Olha, tem algumas regras diretas que você pode dar uma olhada na apostila se quiser. Eu tentei fazer para uma relação o mais simples possível, sem ter que usar fórmulas muito recorrentes. Tá? Lembrando que essa parte de polígonos regulares vai ser revista no final da apostila. Tá certo? Então nós vamos seguir as nossas resoluções, tá certo? Eu vou tirar essa folha. E nós vamos seguir aqui, ó, na página, agora sim, né? Aquele último exercício era ainda um restante que ficou da semana passada. E agora a pré-aula dessa semana, né? De hoje, começa com essa questãozinha aqui. Medicina, apostila 1, página 188. Tá bom? Vamos dar uma olhada? Ele diz que os pontos A, B e P estão sobre uma mesma reta. Afirma que a B é 10 centímetros. Vamos grifar aqui que vai ser útil. E ele dá essa relação, ó. AP por PB igual a 5. 3/5. Aí ele pergunta, qual a distância em milímetros do ponto P ao ponto médio do segmento AB? Você fala, professor, mas como é que eu vou resolver essa questão, então, falando desse segmento? Então, vamos dar uma olhada aqui? Bastante atenção. É o seguinte, nós não sabemos se esse ponto P está dentro ou está fora. Então, nós vamos pôr a primeira situação. Situação 1. Ponto P pertence ao segmento AB, beleza? Então, nós teríamos o segmento AB. Vou desenhar ele aqui. Segmento AB. Como o exercício pede para você trabalhar em milímetros, esses 10 centímetros podem ser 100 milímetros. Então, o segmento AB está aqui, 100 milímetros. Você tem um ponto P que pertence ao segmento, então ele está interno, eu não sei direito aonde, vou colocá-lo aqui. Tá certo? E aí, nós vamos usar essa razão 3/5. De que maneira? Esse primeiro segmento aqui, eu vou chamá-lo de X. E o segundo segmento de 100 menos X. Beleza? E aí, vamos montar a razão aqui, ó. AP, quem é AP? X. PB, quem é PB? 100 menos X. E isso deve ser igual a 3/5. Passa multiplicando aqui e aqui, né? Faz o produto em cruz. Nisso nós temos 5x. Então aqui vai ficar 300 menos 3x. Esse menos 3x vem para cá mais 3x, então vai ficar 8x é igual a 300. O valor de x é 300 dividido por 8. Esse x, 300 dividido por 8. Deixa eu fazer a continha aqui. 37,5 milímetros. Bom, vamos à pergunta. A pergunta é: qual a distância do ponto P ao ponto médio? Né? Ponto médio, você deve lembrar que é o ponto que está na metade. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer de novo essa figura. Né? O segmento AB está aqui.
O tamanho do segmento AB é de 100 milímetros. O ponto médio, vou chamar de M. Então, esse tamanho aqui, ó, é de 50. E o ponto P, ele está mais ou menos aqui, ó. Por quê, professor? Porque ele está a 37,5 centímetros do A. Centímetros não, milímetros. A pergunta é, quanto é que vai valer esse segmento aqui em vermelho? Ó? Quanto vale o PM? Então, turma, nessa primeira situação, o segmento PM é o que falta para chegar em 50. Ou seja, seria 50 menos 37,5. 12,5 milímetros. Deu para entender essa primeira situação aqui? Professor, por que você vai analisar duas situações? Né? Porque como ele não disse se o ponto está interno ou externo, nós vamos analisar ele primeiro dentro de AB e depois fora. Então a primeira situação, ele está interno. Tá vendo? Que foi a resolução que nós chegamos com essa resposta. E nós vamos fazer uma situação 2. Então, vamos virar a folha. Situação 2. Não é isso? Então, a situação 1, o P pertence a B. Na situação 2, P não pertence ao segmento AB. Né? O P é um ponto externo. Você deve ter visto isso na pré-aula. Vamos dar uma olhada? Ó. Então você vai ter uma reta. Lembra como é que era a situação externa? Você tem aqui o segmento AB. E o ponto P está externo, mas como a razão é 3/5, que é 0,6, o ponto P está para cá. Então o que nós sabemos? Que esse tamanho aqui é de 100 milímetros, né? 10 centímetros ou 100 milímetros. E eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de X. Tá vendo? Montando a razão que ele deu, que diz que PA X está para PB. Olha só quanto vale PB, moçada. Quanto vale o segmento PB? PB vale X mais 100. Certo? X mais 100. E isso é igual a 3/5. Pronto. Aí agora a equação resolve o problema para a gente. Não é isso? Vamos lá? 5x. O 3 passa aqui, vai ficar 3x. 3x mais 300. Passou para cá 2x, né? Porque o 3 passa subtraindo. É igual a 300. O valor de x, turma, 150 milímetros. Então vamos lá, porque a pergunta é a distância do ponto P até o ponto médio. Então vamos responder aqui. Ó, vamos fazer uma nova figura. Aqui. Você tem um segmento AB. O tamanho do segmento AB é 100 milímetros, que o texto já deu. É 10 centímetros, né? E esse ponto B, ou melhor, o ponto P, perdão, você viu que ele está a 150 milímetros à esquerda do ponto P. É o X aqui, ó. Tá vendo? Então esse é o ponto P. Aqui está o 150 que nós achamos. E aí você tem que ver que ele quer a distância do ponto médio. Ó. O ponto médio está aqui. Lembra? Então a distância que o cara pede para você calcular é esta.
Como aqui é ponto médio, então aqui fica 50 e 50. Então, quanto é que mede essa distância PM? Nesse caso, a distância PM vai ser de 150 mais 50, ou seja, 200 milímetros. Então, esse exercício tem duas respostas. Tá claro isso para vocês? Legal, é isso, gente. Bom, nós vamos fazer essa questão que fala sobre o teorema linear de Thales, tá certo? E esse teorema precisa ser alicerçado em paralelos. Então vamos fazer a leitura aqui. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade, em uma fazenda é feito rodízio entre as culturas. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes conforme a figura. Então você vê aí, milho, soja e pasto. Considere que os pontos A, B e C estão numa mesma reta. Quando ele fala alinhados, quer dizer que estão numa mesma reta. Aqui também os pontos H, G, F e E estão numa reta. E os segmentos que tem aqui, o AG, o BG, CF e DE, são 2 a 2 paralelos entre si. Tá certo? Nessas condições, ele pede para você calcular o valor do segmento GF, que é este aqui. Ele também te deu como medidas que a B é 500 metros, que BC são 600 metros, que CD são 700 metros, e ainda te informou que esse tamanho aqui, ó, tá vendo? HE mede 1980 metros. Legal? Bom, então, gente, eu vou virar a figura para que você consiga perceber de uma maneira um pouquinho mais clara, tá certo? Dá licença, virou, tá vendo? Aqui nós temos o teorema de Thales, o teorema linear de Thales, né? E por que é aqui, professor? Porque aqui nós temos as paralelas, olha só. Essas medidas são as paralelas. E aí você deve lembrar da pré-aula que para você fazer o teorema de Thales, você seleciona 2 segmentos de uma paralela e na mesma ordem seleciona 2 segmentos na outra paralela. Legal? Então, vou virar. Bastante atenção aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o segmento X, tá vendo? Que é o do meio. E depois eu vou pegar o segmento total, que é 1980. Beleza? E o mesmo eu vou fazer na outra transversal. Então, repare aqui, ó. Se eu escolhi o do meio, eu tenho que escolher o do meio aqui também. 600. E se eu peguei o segmento total, que é 1980, aqui também é necessário pegar o segmento total. Que nesse caso vai ser 500 mais 600 mais 700, ou seja, 1.800 metros. Pronto. Agora aqui dá para fazer o cálculo. Beleza? É possível simplificarmos aqui, né? Os 600 e o 1.800. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Não é isso? Passa esse 3 multiplicando aqui. E o 1980 multiplicando lá. Então você vai ter 3x 1980 vezes 1, 1980. Então o x nada mais é do que 1980 dividido por 3. O x é 660 metros. Legal? Então eu peço para que você olhe as alternativas e, por gentileza, assinale a alternativa que apresenta 660 metros. Beleza? Tranquilos? Então tá bom, nós vamos fazer a próxima questão. Dá licença, vamos trocar uma questão da prova da PUC. Vamos dar uma olhada na questão?
Essa questão diz o seguinte: ABC é um triângulo retângulo em B. Então aqui no vértice B tem um ângulo de 90 graus, né? AD é bissetriz do ângulo CAB. Turma, CAB tá aqui, ó. Então se é uma bissetriz, quer dizer que esse ângulo aqui, tá vendo? O ângulo CAB foi dividido em duas partes. Nós vamos chamar aqui de alfa e aqui de alfa, tá? Sabemos que AB mede 1 e que BD, que é esse tamanho aqui de baixo, mede meio. Tá vendo? Ele fala quanto vale o segmento BC. BC é tudo isso. Legal? Como ele disse em bissetriz, nós vamos tentar resolver esse exercício utilizando o teorema da bissetriz interna. Então, para isso, eu vou colocar aqui um tamanho X. E aí vocês devem perceber que o segmento BC, que é o solicitado no problema, tá vendo? Vai ser X mais meio. Então, ó, muito cuidado, porque às vezes você acha o valor de X e pensa que acabou o problema, hein? Ele quer BC, BC é X mais meio. E, inevitavelmente, eu vou precisar de mais uma letra, que é o Y aqui, que é a hipotenusa do triângulo ABC. Legal? Vamos virar a nossa figura para ficar um pouco mais fácil para vocês identificarem. E nós vamos usar o teorema da bissetriz interna. Vamos puxar pela memória. O teorema da bissetriz interna diz que quando você traz uma bissetriz, ela divide o lado em dois segmentos. E esses dois segmentos são diretamente proporcionais, olha só, aos lados que compõem o ângulo que ele passou a bissetriz. Ou seja, meio está para 1, assim como x está para y. Virando novamente, nós vamos trabalhar aqui com o teorema da bissetriz interna, o TBI. Só que já fica pensando que eu vou precisar de uma outra equação, tá? Porque eu tenho duas incógnitas, o x e o y. Então vamos lá. Meio está para 1, assim como x está para y. Tá? Aqui a gente pode multiplicar em cruz, né? E você vai tirar uma relação entre essas duas incógnitas, né? X vezes 1 é x. Meio vezes y. Né? Aí eu passo esse 2 multiplicando para lá. Pronto. Tirei uma conclusão interessante, que o valor do y é o dobro do valor de x. Tá certo? Mas como já havia mencionado, eu preciso de mais uma equação. E de onde vai surgir essa outra equação? Essa outra equação vai surgir do teorema de Pitágoras. Falei, professor, mas eu não estou enxergando. Falei, eu vou fazer um desenho na folha seguinte para que você enxergue de maneira mais clara. Tá vendo? Sabe esse triângulo aqui? Eu vou redesenhá-lo. Tá bom? Então não esqueça dessa situação aqui que eu vou usar, ó. Y igual a 2x já entra na minha resolução, tá bom? Olha só. Vou deixar aqui marcadinho que já ele vai ser útil. Então virou a página. Vamos desenhar o triângulo novamente. Aqui. O triângulo que nós vamos desenhar. Quais são as medidas dele? Bom, aqui era BC, aqui era A, né? Aqui era 1, aqui você deve lembrar que é x mais meio, e aqui era o y. Então nós vamos de Pitágoras. Né? Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x mais meio ao quadrado. No lugar do y eu vou trocar, lembra? 2x. 1 ao quadrado é 1.
E aqui fica esperto, você tem que fazer o trinômio do quadrado do perfeito, que é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 1 meio ao quadrado é 1/4. Ó, simplifica esse boy com este. Não é isso? Aqui vai passar o quadrado por 2, fica 4. E por x ao quadrado, igual a 1 mais x quadrado. Aqui, ó, simplificou. Mais x mais 1/4. Vamos levar todo mundo para o lado de lá? Tá vendo esse x quadrado? Ele vem para cá menos x ao quadrado. Então vai ficar 3x ao quadrado menos x. Aqui só uma coisinha, tá vendo esse 1 mais 1/4? Eu vou deixar aqui só para tirar o MMC separadinho para você entender, tá bom? Então ficou 3x quadrado menos x. Quando você tira esse MMC, dá 5/4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3x ao quadrado menos x menos 5/4 igual a 0. Então tem que fazer delta. Como você está com uma videoaula, às vezes você pode parar, fazer o delta e depois comparar com o meu, tá? Eu vou colocar aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 5/4. Então, você pode simplificar esse 4 com este, né? Esse delta, turma, vai dar mais 15 com 1, 16. Então, eu vou trazer para cá, ó. Então, quem vai ser o x? X vai ser menos b, 1, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 6. Então, aqui você vai chegar que o x pode ser 5/6 ou menos 3/6, que por motivos geométricos não vai servir. Ah, então a resposta x 5/6. Então, o problema não é esse, o problema é que ele não quer x. O que o exercício quer é BC. E BC é x mais meio. Olha a armadilha do exercício. Então, cara, BC vai ser 5/6 mais meio. BC será, tirei MMC, 2, 3, né? Vai dar 8/6. BC mede 4/3. Peço a gentileza que vocês anotem a alternativa correta, tá certo? Verifiquem se vocês entenderam. Às vezes volta para ver alguma passagem, tá certo? E é isso, turma. Essa é a resolução desse exercício da PUC. Bom, para finalizarmos essa aula de teorema linear de Thales, juntamente com o teorema das bissetrizes, tem um exercício 4 para ser feito, que é um probleminha que assusta um pouco, tá? Mas vamos lá que a gente vai resolver juntos. Por favor, preste atenção. O segmento AD, que é este aqui, ó, tá vendo? Divide o ângulo interno do vértice A em dois ângulos de medidas, ó. 130 e 25. Sabendo que BD mede 10, vamos colocar essa medidinha aqui, ó. BD mede 10. E que AB, tá vendo essa medida AB aqui, ó? É o triplo de AD. Então eu não sei quanto vale, eu sei que uma é 3 vezes a outra. Então, se eu disser que esse tamanho aqui é A, esse aqui é 3A. Determine a medida do segmento CD, que é isso aqui.
Você fala, professor do céu, cara, eu não consigo ver por onde a gente vai trabalhar. O segredo tá que esse ângulo aqui de 130 graus precisa ser analisado de uma maneira diferente. Porque se esse ângulo é de 130, o externo dele é o que falta para 180, o externo dele é 150. E tem um de 25 aqui. Então isso caracteriza uma bissetriz. Peraí, não entendi não. Então pera lá, ó. Olha o desenho que eu vou fazer. Acompanhe toda a construção do desenho. Ó. Eu vou desenhar só uma primeira parte aqui, ó. Tá vendo? Estou desenhando B, A, D. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse aqui é o alfa, não é? Você fala, é. Quanto vale esse ângulo alfa? 130. Tá vendo? Eu só desenhei uma parte do triângulo. Acompanha aqui, ó. Então veja, quanto valeria o ângulo externo dele? Este aqui, ó. Bom, professor, é o que falta para 180. Se é 130, tudo isso aqui teria que ser 50. Aí que vem a jogada. Quando ele passa esse segmento aqui, ó, aqui é 25 e aqui é 25, e no exercício ele não põe essa parte, ele só põe esse 25 aqui, ó. Então não fica tão óbvio que é uma bissetriz, a não ser que você reconstrua a figura. Deu para entender ou não? Então é um exercício perigosíssimo, perigosíssimo, bem difícil. E aí, ó, quando você prolonga aqui, aqui tá o ponto C e o X que ele quer tá esse. Então, olha, falando um português mais claro, o teorema da bissetriz externa é um conteúdo que está meio extinto, não costuma aparecer muito não. Mas quando aparece, cara, às vezes se o cara quiser complicar como esse aqui, ele cria questões complicadas mesmo, né? Que assusta um pouco, tá? Mas, ó, vou estar à disposição, precisar tirar dúvida aí, manda WhatsApp pra gente, chama a gente aí. Então, nós vamos resolver o exercício usando o teorema da bissetriz externa. O que diz o teorema da bissetriz externa? Diz que esse prolongamento x está para A, assim como o comprimento todo, que esse comprimento todo mede 10 mais x, tá vendo? Esse comprimento todo está para 3A. Vamos nessa? Então, olha só. X está para A. Assim como x mais 10, ou 10 mais x, como está indicando lá, está para 3A. Legal? Então, diante desse cenário, é possível realizar uma simplificação, não é isso? Esse A aqui morre, ó, tá vendo? E você faz um produto em cruz, ó. Ou seja, 3x, ó, aqui ficou 1, né? É igual a 10 mais x. Passou esse x para cá. 2x é 10. O valor do x é 5. Ou seja, a medida que ele quer que você encontre, que é CD, é igual a 5. Tem unidade de medida, vamos ver, centímetros. Legal? Então é isso, turma. Com esse exercício a gente consegue finalizar a aula de teorema linear de Tales, né? E das bissetrizes. E a última coisa que eu quero passar para vocês aqui é uma orientaçãozinha de tarefa sobre esse tema, tá certo? A orientação de tarefa é essa aqui, ó. Dá um print aí, copia, breca o vídeo, né? Anota direitinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questões que abordam os teoremas lineares, o teorema linear de Tales e o teorema das bissetrizes. Então, obrigado pela atenção de vocês.
Se precisarem, estou à disposição no WhatsApp, tá? E um abraço a todos. Até a próxima.